Fora dos grandes centros, o acesso à tecnologia e a serviços no digital tem contribuído para que a questão geográfica não seja mais uma barreira para o corretor de seguros fazer negócio. Mas mais do que tecnologia, mais do que ferramenta, é preciso uma mudança de mentalidade para que o corretor de seguros continue evoluindo e mantendo-se relevante junto ao consumidor e no mercado de seguros. Para conversar sobre esse tema e como é a atuação dos corretores de seguros fora dos grandes centros, né, fora do eixo Rio, São Paulo, Sul, eu recebo aqui o Gustavo Bentes, presidente do Sincor Minas Gerais. Seja bem-vindo, Gustavo. E aí, Anderson, tudo bem? Prazer estar aqui com você para poder compartilhar as nossas experiências, a nossa realidade, nesse estado que, todo mundo sabe, né? Minas Gerais representa todo o país ao mesmo tempo. Cada micro-estado dentro de Minas Gerais representa uma macro-região do nosso país e ele é realmente fiel às características regionais e culturais do nosso país em todos os sentidos, principalmente na linha de distribuição de seguros. E aqui com a gente também, Érico Parente, presidente do Sincor Amazonas Roraima, lá do Norte. Seja bem-vindo, Érico. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Adoro os seus conteúdos da Educa de Seguros e espero contribuir bastante aqui com informações da nossa região e aprender também com vocês, com o Gustavo, né, informações, essa troca de conteúdos. A tecnologia nos traz essa grande oportunidade de crescermos juntos, né? Sozinho a gente até chega distante, mas juntos nós vamos muito mais longe. Com certeza, com certeza. Pessoal, a nossa missão aqui é entender como é que funciona aí a atuação do corretor de seguros fora dos grandes centros. E aí eu começo contigo, Gustavo, porque aí, como você falou lá no início, Minas representa esse Brasilzão que a gente tem aí. Como é que é o mercado de seguros aí em Minas? Como é que qual é o perfil do corretor de seguros que atua aí no estado? Ô Anderson, eu acho que o grande desafio, a grande questão em relação a Minas Gerais está exatamente nessa diversidade de perfis de corretores de seguros que o Sincor Minas Gerais representa. Nós estamos falando de 853 municípios, quase 11 mil corretores e corretoras de seguros, com perfis culturais e de gestão, de qualificação, de alcance, muito diferentes. A gente percebeu, com esse afastamento que a gente viveu aí, onde somente a tecnologia permitia que a gente tivesse acesso, que o mineiro, em algumas regiões, ele sofreu mais do que outras. Então, assim, essa questão cultural, esse componente cultural da aproximação da República do Pão de Queijo, que é Minas Gerais, né, o cafezinho com pão de queijo, porque o mineiro ele faz negócio na mesa da cozinha ou na mesa do bar. Essa é uma característica muito forte, muito latente do mineiro. Então, o que a gente percebeu? Algumas regiões do nosso estado tiveram uma aflição muito maior dessa evolução espontânea que já tinha sido iniciada no mundo, mas com a aceleração da necessidade da conectividade digital, algumas tiveram mais dificuldade. Agora a gente conseguiu equilibrar o jogo a partir da volta do presencial, que para Minas Gerais tem uma relevância muito importante, muito mais pelo componente cultural do aconchego, da orientação, do que especialmente ou especificamente da necessidade. Porque agora todo mundo já entendeu que dá para fazer negócio de longe e o alcance é ilimitado. Mas a gente teve aí em algumas regiões, em algumas micro-regiões do estado, um impacto maior dessa dificuldade da falta de contato físico. Entendi. E eu acredito que, assim, que dependendo da idade do corretor, né, quanto mais longa ali a jornada dele, pior ainda foi, imagino, mais desafiadora foi essa adaptação. Eu imagino que seja um pouco disso. E, Érico, me diz uma coisa, como é que é o perfil do corretor de seguros que atua aí em Amazonas? Olá, Anderson. Então, aqui no Amazonas, eu acho que a gente precisa fazer um apurado socioeconômico para entendermos, né? O estado do Amazonas, ele tem 4 milhões e 200 mil habitantes, aproximadamente. É o 13º estado em termos populacional. Porém, a capital aqui, a cidade de Manaus, ela concentra 2 milhões e 600 mil habitantes. Então, a economia está muito centralizada
na nossa capital, certo? Aqui temos um polo industrial de Manaus que ele concentra aproximadamente 500 indústrias, né? São mais de 140 mil empresas, 84 startups aproximadamente, é um polo de tecnologia. E também existem outros setores da indústria, do comércio e também o setor agroindustrial com menor presença, porém existe também a extração econômica nesses demais setores, né? O mercado de seguros aqui, Anderson, eu tinha uma informação que até 2018 existiam 495 corretores, eram informações, inclusive do site da Fenacor. E recentemente eu recebi aqui uma informação, tive uma surpresa muito grande que de 2018 para cá cresceu o número de corretores para aproximadamente 870 corretores, físicas e jurídicas. Então houve um salto de crescimento e também posso te explicar que a tecnologia também ajudou, porque o estudo, a capacitação da ANS era no presencial e a capacitação ela se tornou agora online, tá certo? É claro que o Estado ainda tem alguma precariedade com a tecnologia, o fornecimento de internet nos demais municípios. Aqui são 62 municípios, mas a concentração populacional está na capital, existe um bom serviço de internet na capital, porém ainda temos muito a avançar. Penso que, agora te respondendo efetivamente, o perfil de corretores, nós temos diversos. Existem algumas grandes corretoras com equipes mais profissionalizadas, mas existem muitos pequenos corretores, os que eu costumo dizer, os equipes, né? E ainda precisam investir no empreendedorismo, na capacitação profissional e a tecnologia está aí aliada a isso, né? A diversificação de produtos também estava muito concentrada em automóvel. Com o advento da pandemia, surgiu a grande oportunidade do corretor investir em capacitação e oferecer uma melhor consultoria de negócios e fazer um bom planejamento financeiro, ofertar novos produtos, como vida, previdência, investimentos, né? Então temos essa diversificação de produtos pós-pandemia também muito grande e a tecnologia nos ajudou, posso dizer eu como adepto da tecnologia, nos ajudou a aproximarmos de grandes colegas corretores através de grupos de WhatsApp que já comentamos aqui. Existe um grupo de corretores muito que eu chamo de amigos, são grupos de superação, fazemos parte deles, fazemos aqui uma troca de conhecimentos muito grande através da tecnologia, Anderson. Não é a primeira vez que falam desse grupo aqui, hein, Érico? Já é a segunda Não, vez. esse grupo aí faz barulho. Esse grupo faz barulho. Tem mais representantes desse grupo aqui na Conferência Seguros na Prática. Tem bastante. Eu sou um deles, viu? Olha eu aí. sou um deles, eu faço parte também. Ficou curioso, quer saber mais? Procura o Érico. Quer saber mais aí sobre esse grupo? Procura o Érico, deixa que ele se vira com isso agora. Até porque o WhatsApp tem um limitador de pessoas, né? Aí a oferta vira uma exclusividade. Então eu posso dizer que eu tenho orgulho de participar desse grupo, né? Além de representar também o Sindicato de Corretores e fazer parte da Federação de Corretores de Seguro, tá? Em prol do desenvolvimento do corretor. Vocês falaram aí agora a questão geográfica, né? A tecnologia ajudou bastante a aproximar, né, você do cliente, a conseguir fazer negócios nas várias áreas. E eu queria ouvir vocês aí um pouquinho agora, falando para corretores de todo o Brasil. Onde que estão as oportunidades aí? Começando contigo, Érico, continuando contigo, né? Onde estão as oportunidades aí? Quais são os ramos que você entende que tem potencial de crescimento na tua região especificamente? Ambos são corretores de seguros, eu sei que estão ligados também nisso aí, em fazer negócio. Então, onde que estão as oportunidades aí, Érico? Maravilha. Então, pontuei um cenário socioeconômico do estado do Amazonas, né? É a 13ª capital. O estado do Amazonas, em termos populacionais, ele é o 13º no país
e a oitava maior economia, porque temos aqui um polo industrial muito grande, né? E muitos corretores até fazem negócios aí no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, e, e por quê? As sedes dessas indústrias muitas vezes estão por aí, tá certo? Porém, como falei também, existem ainda uma baixa cobertura de corretores aqui no estado do Amazonas e na região norte, tá certo? Então, muitos corretores convidam os colegas, sim, por que não, a virem conhecer o estado do Amazonas, o estado do Pará e demais estados da região norte, porque existem muitas oportunidades, né? Indústria, no setor de mineração também existe oportunidades. Existe oportunidade no setor de transporte, por que não? Tá? Existe oportunidade no planejamento financeiro das famílias, o qual eu gosto muito de falar. Eu sou um corretor de varejo, eu gosto muito de falar com o cliente de planejamento financeiro. E aí a gente faz um trabalho muito bacana, aprendi muito com grandes amigos aí, que inclusive no estado de Minas Gerais existem corretores. Eu costumo até dizer que é o celeiro do mercado de seguro de vida no país. Eu acho que é uma concentração de corretores de seguro de vida muito grande e alguns deles até visitam aqui a nossa capital, né, falando de planejamento financeiro. Mas também convido aos corretores que estão aqui, né, a fazer um upgrade na sua capacitação de conhecimento profissional para melhor ofertar consultoria de proteções aos seus clientes. E aí, Gustavo, em Minas tem negócio para o corretor? Tem oportunidade? Onde que estão elas? Pessoal, falar assim, eu vou inverter a sua pergunta, tá, Anderson? Eu gosto muito de qualificar o debate em relação a isso. Onde não estão as oportunidades? Trabalhar com seguro, ser um corretor de seguros, ter o privilégio de ser um profissional do ramo de seguros, é maravilhoso, porque não existe não oportunidade para o nosso negócio. A economia caminha numa direção, as oportunidades são umas. A economia não caminha na mesma direção, as oportunidades são outras. Trabalhar com seguro, a gente tem oportunidade em tudo. Olha para o lado, onde qualquer um de vocês estiver aí, olha para o lado, tudo é oportunidade de proteção, seja em relação às pessoas, às famílias, às empresas, os negócios. Então, assim, eu tenho uma linguagem muito clara em relação a isso, tanto na Positivo quanto no próprio Sincor Minas Gerais, de forma muito objetiva. Onde não há oportunidade, não há essa opção. Há oportunidade em tudo para o corretor de seguros. Seja em linhas de varejo, linhas corporativas, linha de proteção financeira familiar, proteção de patrimônio, saúde, é muita oportunidade. E agora, cada vez mais, os corretores de seguros estão inseridos em outros negócios que não seguros. Observe os movimentos que as grandes companhias de seguros também e outras empresas estão com foco no corretor de seguros como o melhor e mais efetivo canal de distribuição da sociedade. Então é o seguinte, a gente fala muito sobre seguro, sobre oportunidade de seguro. Seguro é um dos produtos que a gente distribui com maestria, porque o corretor tem um trabalho espetacular de ter acesso à ponta das famílias e das empresas. Ele conversa com quem decide o caminho da proteção da sociedade. Então, como ele está na ponta, conversando com todos os decisores, sejam das famílias ou das empresas, dos grandes conglomerados, ele tem a oportunidade de ter uma abrangência de proteção também. Mas, além disso, ele conversa sobre todas as linhas de distribuição. Hoje a gente fala de produtos financeiros, linhas de consórcios, linhas de energia sustentável, tudo que você imaginar que sirva para proteger a qualidade, a continuidade dos negócios na sociedade, o corretor de seguros está aí à disposição para poder oferecer como solução. Agora, a gente tem que estar atento a essas oportunidades, porque enquanto alguns enxergam essas grandes oportunidades de negócio como ofensores, a gente tem que enxergar como cada dia mais negócio para que a gente possa proteger mais e melhor e qualificar nossa equipe, qualificar nossa distribuição, ter uma equipe mais robusta para poder amparar os clientes em todas
as oportunidades em todas as demandas. Porque, realmente, se a gente não fizer o trabalho, o espaço só existe porque a gente não ocupa. Se a gente ocupar, a gente vai estar entregando tudo aquilo que está dentro da essência do corretor de seguros. E, Gustavo, o que tu falou aí me fez lembrar aqui que realmente o que você falou não é uma super verdade, vamos dizer assim, em relação aos diversos produtos. Aqui mesmo na Conferência Seguros na Prática, me peguei agora aqui lembrando que a gente fala sobre crédito, fala sobre investimentos, fala sobre previdência, capitalização e fala sobre assistência 24 horas e tem mais aí odonto, saúde, são produtos que saem um pouco do eixo seguros, mas que faz muito sentido dentro do atendimento do corretor de seguros, porque está no eixo da jornada financeira do cliente. E o corretor de seguros é aquele que tem a confiança. A gente ouve isso a todo momento, né? O corretor de seguros já tem a confiança. Complementa aí. E o que é mais importante é o seguinte, porque o que é a distribuição? É acesso e dados. E o corretor tem isso todos os dias, a todo momento. É a melhor profissão do segmento ou de qualquer ramo de atividade para se trabalhar, porque a gente tem acesso às informações. Quando você tem acesso à informação, se você trabalhar de forma cuidadosa e responsável, gente, o céu é o limite para os corretores e corretoras de seguros do nosso país. É maravilhoso trabalhar nessa profissão. Eu quero aproveitar um pouquinho da experiência de vocês. Vocês estão à frente de 2 sindicatos que têm como missão aí ajudar, apoiar, ajudar o corretor a crescer, evoluir, prestam serviços, né, na área de educação, de eventos e por aí vai. Imagino que vocês devam ter mapeado quais são os pontos que o corretor de seguros precisa se desenvolver mais, melhorar. E, Érico, começando por ti aí, o que vocês estão tentando atacar, né, através das ações que estão fazendo? Quais são esses pontos que o corretor está precisando evoluir mais ou prestar mais atenção? O que a gente percebe é o seguinte, nos eventos que a gente realiza, os eventos itinerantes do Sincor Minas Gerais, ao longo do estado, desse grande país que são as Minas Gerais, a gente percebe que muitos corretores ainda estão pouco alertas dessas oportunidades. E o que a gente tem feito sempre é despertar, porque a gente, quando tem um núcleo de debate onde a gente deixa o corretor direcionar, normalmente ele vem para aquele universo comum. Fala do seguro de automóvel, o residencial, as oportunidades são imensas. Corretores estarem preparados para oferecer soluções de seguros também para toda a sociedade. Olha, eu vou te falar, a possibilidade de um corretor sofrer aflição na distribuição nos próximos 20, 30 anos é nenhuma, se ele estiver atento a essa real necessidade de aprimoramento constante. Porque a única variável que a gente tem certeza é a mudança. E a gente trabalha no segmento certo para poder fazer essa entrega. Érico, me diz aí a tua opinião. O que o Gustavo falou sobre oportunidades faz pleno sentido, tá certo? Logo no primeiro dia da minha gestão, eu fiz uma live com uma corretora especialista em seguro vida, falando de oportunidades para o ano de 2022, tá certo? Oportunidades no ramo vida. E em seguida, mês após mês, até junho, cada mês eu fiz uma live de oportunidades em determinado setor do mercado de seguros. Tá? Falamos sobre consórcio, sobre seguro garantia, sobre até mesmo seguro automóvel, tá certo? Mas eu até contei uma história que é bem interessante. As oportunidades, elas existem. Aí o que o Gustavo comentou, se você não preencher o espaço, não estiver preparado para a oportunidade, essa oportunidade passa. Então, a história que eu contei, que inclusive era um amigo meu que falava na faculdade. Seguinte, oportunidade na Ásia é um dragão, é um bicho cabeludo, que tem um rosto grande, mas ele é uma serpente escamosa e lisa. Então, você tem que estar preparado para pegar aquela oportunidade de frente, porque se você tentar agarrar ela depois que passou da tua frente, você não consegue mais agarrar essa oportunidade. Você tem que se preparar para a próxima, tá certo? Então, se preparar para a oportunidade envolve capacitação, conhecimento, antecipação aos fatos, tá certo?
e também sentar, levantar a cadeira, tá certo? E ir ofertar, e não se preparar somente para receber demanda dos clientes. Então você precisa fazer o teu combustível, que é a prospecção. Quanto mais prospecção você tem, mais combustível você tem para você conseguir mais negócios. E Gustavo, recentemente nos últimos anos, a gente percebe um pouco as instituições representativas sendo colocadas em xeque, né? Perdendo um pouco a relevância e tipo, tendo que se reinventarem. Imagino que tu passou um pouquinho aí disso no Sincor Minas Gerais e eu te faço essa pergunta e eu já te peço também que tu comente um pouquinho do que vocês estão fazendo para manter o Sincor relevante, cumprindo a sua missão, seu propósito, seu grande propósito, né? O que vocês têm feito aí? O Anderson e Érico e colegas aí que estão assistindo, o mais importante é a gente o seguinte, a gente tem que perguntar se faz sentido. Eu falei aqui agora há pouco sobre essa questão de mudança, né? A importância da mudança. As entidades ficaram muito tempo fazendo um trabalho brilhante e continuam fazendo, até aquelas que não iniciaram esse projeto de mudança, e se perguntando por que o número de associados tem diminuído. Por que aquilo que sempre fez sentido ou sempre representou a categoria profissional, agora não representa mais? Por um simples motivo, que a gente não se atualizou. Nós precisamos de atualização constante. Ao invés da gente criar um projeto, quando eu assumi o hashtag Novo Sincor MG, que eu adotei até essa marca junto da nossa diretoria, não para colocar em xeque o passado, muito antes pelo contrário, é para simplesmente pavimentar uma estrada de mudança e para chamar a atenção dos corretores que estavam há tanto tempo distantes e alguns que foram ficando pelo caminho. Olha, o que é esse hashtag Novo Sincor MG? O que é isso? Não é uma mudança de estrutura, e sim de modelo, de linguagem. A gente tem que atualizar a linguagem para construir um projeto que faça sentido para a maioria. E esse projeto não está pronto, até hoje não está pronto. A gente já conseguiu grandes avanços em Minas Gerais. Felizmente, a gente aumentou em 6 vezes o número de associados desde o início do ano. Então, assim, já é um número representativo. Mas, para mim, só vai fazer sentido, estando presidente do Sincor Minas Gerais, quando eu tiver 100% dos corretores e corretoras de seguros de Minas dentro do jogo. Sabe por quê? O corretor, estando ou não associado ao Sincor Minas Gerais, ele é representado. Isso que ele tem que entender, mas não no discurso, e sim nas ações. Então, o que a gente está fazendo? Chamando o corretor e as corretoras de seguros de Minas Gerais para dentro do game e falar, olha, o que faz sentido para você? O que você espera da sua entidade de representação? E não apresentando um projeto pronto. E quando a gente passa a ouvir cada um na sua individualidade e tenta com isso compilar e transformar em um projeto coletivo que necessariamente abrange um número maior de cabeças, de empresas, de pessoas, e a gente faz as pessoas participarem, estarem dentro do jogo de verdade. A gente criou o projeto Embaixadores. Minas Gerais é um estado gigante, como eu já falei, com 853 municípios, onde a gente tinha alguns diretores regionais que eram chamados lá atrás de delegados. A gente extinguiu os delegados, extinguiu diretores regionais. O que a gente fez? Facultativo. Cada corretor e corretora de seguros do nosso estado que quiser participar do projeto, ele se candidata a ser um embaixador do Sincor Minas Gerais. Por quê? A gente quer que ele tenha interesse em prover soluções, em trazer as angústias locais de 853 municípios. Qual que é o nosso target? 853 embaixadores em Minas. Quando a gente tiver um representante em cada cidade do estado de Minas Gerais, vai começar a fazer sentido para nós. Mas, por enquanto, o que a gente quer fazer é que faça sentido para o ecossistema, para que cada um se sinta pertencente ao projeto, e não um projeto que é de uma diretoria que está distante de mim, não, é um projeto que é meu, é seu, ele é nosso. Por isso, hashtag Novo Sincor MG, e por isso a responsabilidade é nossa. E, Gustavo, eu acompanho aí as tuas viagens, Minas adentro, né? Teu passeio aí, teu passeio não, né? Tua jornada aí de van. Turma da van. Turma da van, como é que funciona isso? Olha só,
inicialmente, começou com a gente não tinha condições de dispêndio de ficar fazendo essa malha. Primeiro que a gente vive uma realidade de passagens aéreas em números assustadores, né? Pós-pandemia, as passagens aéreas aumentaram em 10 vezes. E a malha aeroviária em Minas Gerais ela é muito difícil. Alguns trechos deixaram de ser compreendidos. E para a gente ir aqui no interior de Minas, a gente tem que passear o Brasil inteiro para chegar 2 dias depois numa cidade que fica 400, 500 quilômetros daqui. Então, a gente decidiu ter uma van com a diretoria do Sincor, quem tivesse à disposição, estando conosco no jogo, participando desse Sincor itinerante. E começou, e foi com uma brincadeira. No primeiro evento, eu falei, estamos aqui saindo de Belo Horizonte em direção a Montes Claros. E virou uma febre. Para vocês terem uma ideia, essa turma da van, que deixou de ser turma, virou a família da van, hoje ela é esperada na chegada da cidade pelos corretores de seguros. Tem companhias de seguros nos procurando para ser o promotor e o patrocinador da van, que agora está querendo virar ônibus, crescer na família, para 2023. Por quê? Porque a essência do grupo, a essência da coletividade, através da van. Pra vocês terem uma ideia, como é que essa questão de fazer sentido para um ou para outro é muito particular, né? Eu tive 3 casos, mas eu vou falar um só. De um corretor de seguros da cidade de Montes Claros, que chegou para mim, falou, eu vim aqui para te conhecer por um motivo. Eu falei, qual foi? Engraçado, o presidente do Sincor veio de van, 8 horas de viagem, está aqui na minha cidade. O que chamou a atenção cada especificidade, né? O que chamou a atenção foi o Sincor estar presente lá e toda a diretoria, inclusive o seu presidente, ter ido de van. Porque para ele aquilo ali é algo impensado. O que a gente está tentando construir é o seguinte, a gente está aqui só te representando, mas na realidade a gente é todo mundo igual. A nossa categoria profissional está sendo representada por um grupo, por um núcleo de pessoas bem intencionadas, voluntárias, para recuperar a representatividade da nossa entidade. Mas na realidade isso aqui é sua casa. Então é o seguinte, a gente tem que fazer um rapport, uma proximidade cada vez mais leve e sem solenidade. Para nós aqui tá fazendo muito sentido, por quê? Porque os nossos eventos, não sei se vocês acompanham, se vocês já entraram, já viram, cara, a gente faz um evento de quebra de paradigma, o seu presidente, um cara meio malucão, entra lá correndo com a bandeira do sindicato, levantando a galera, porque é o seguinte, o que nós precisamos? Nós precisamos de voluntariado, de amor e de aumento da autoestima. E o corretor de seguros, na sua grande maioria, está com a autoestima no nosso estado muito baixa. Ficou 2 anos afastado, longe das seguradoras que deixaram de ter sedes locais e passaram a ficar só nas capitais. Então, assim, o corretor desassistido. Então, a gente tem que ir com uma essência de colocar o cara para cima. E essa turma da van vai em toda a viagem, a gente vai trabalhando 8, 6, 10 horas de viagem, a gente vai construindo o evento. Nosso evento não tem nada programado, e sim a gente faz com o coração alinhado àquela região. O que a gente faz? A gente sente um ambiente. Sentiu um ambiente lá, a turma da van age de uma forma. Sentiu que o ambiente precisa de outra pegada, age de outra forma. E claro que eu tenho o privilégio de de ser o capitão desse barco, mas de ter, assim, Deus me guiando nessas ações, e a gente tem tido muito, muito retorno positivo dessa turma da van, que virou a família da van, que agora estão querendo que virar o ônibus da van, e tem muita gente querendo promover e fazer propaganda e adotar a van do Sincor. Que legal, Gustavo. Isso aí a gente vê o resultado, né, do esforço que tem sido aí desde o início. Eu acompanhei bem no início, de diminuir despesa, não ter mais sede, o esforço que manter as contas em dia. Imagino que o desafio é grande e vamos dizer assim, esse resultado aí é o fruto, né, que tu está colhendo, que vocês estão colhendo de tudo que tem implantado. Que bacana, cara. E, Érico, me conta aí como é que tem sido no Sincor Amazonas, Roraima. A turma é animada também, igual lá em Minas? Anderson, a turma aqui é animada, está empolgada, tá certo? Eu represento 2 estados e tem até uma história para contar. Logo no segundo mês da gestão, na nossa equipe aqui, o nosso diretor falou, eu vou a Roraima, tá certo?
e é importante que você vá também comigo. E aí tinha o desafio dos custos, né? E aí, como é que seria essa viagem nossa em relação ao nosso orçamento, né? Esse cara, simplesmente tecnologia. Eu vou porque eu preciso ir mesmo, mas eu vou visitar os corretores, né? E durante a reunião você vai entrar online, não te preocupa, tá certo? Então fizemos essa surpresa aí para os colegas corretores lá no estádio Roraima de nos fazermos presente presencialmente e virtualmente através da minha presença. Mas toda visita ele marcava e existe lá, olhe, pasmem, o Gustavo fala de números grandes e a penetração. Aqui a gente fala de números menores, mas de concentração. Tá? Existem ali aproximadamente 10 corretores no estádio Roraima, tá certo? E eu até fico brincando que eles têm a responsabilidade de atenderem aproximadamente 18 mil clientes cada um. Tá entendendo? Eu fico brincando. E aí, meu amigo, tem muita oportunidade aí, cara. Eu vou para aí também, tá certo? Por quê? Porque o corretor de seguros ele é um empresário de proteções, de planejamento financeiro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que assim como o Gustavo falou, não estou descontinuando as gestões passadas, muito pelo contrário. Até no meu discurso eu sempre contei dessa história. Existe uma gestão mais profissional aqui no sindicato no Amazonas e Roraima desde 2007, através do Gilvandro, ele plantou as primeiras sementes numa trajetória do desenvolvimento do mercado de seguros, né? O Jair, que foi o meu antecessor, também colheu alguns frutos e regou bastante também dessas sementes, e elas já cresceram, e eu estou também colhendo esses resultados e fazendo a minha plantação, tá certo? Ou seja, o meu desafio, e eu penso da mesma maneira como o Gustavo, é que nós precisamos mudar a comunicação, aproximarmos sim do corretor de seguros, entendermos que a trajetória sindical de anos atrás era uma, e a de hoje é totalmente diferente, até porque também existia uma contribuição que ela era obrigatória e não existe mais, não é verdade? Então, hoje, o papel sindical continua de promover o desenvolvimento do mercado de seguros naquela região, certo? Mas hoje, com uma visão muito mais profissional, temos a obrigação de nos atualizarmos na gestão. Eu costumo dizer que estávamos um pouco atrasados, porque tudo era documento e planilha em Excel. Uma das primeiras atitudes que eu fiz foi ter a aquisição de um sistema de gestão, de melhorar a contabilidade, de melhorarmos a nossa atuação, a nossa participação e penetração com o relacionamento com o corretor. E eu costumo dizer, eu não vou conseguir agradar a todos, até porque nem Deus agradou a todos, né? Mas eu penso que hoje o corretor de seguros que vai me seguir é aquele que está muito mais interessado e focado no seu crescimento profissional, no seu autoconhecimento e na promoção da participação dessa grande oportunidade de crescer, de fazer crescer o mercado de seguros na região norte, tá certo? Érico, me diz uma coisa. Para 2023, eu sei que tu está preparando algumas coisas. A gente estava conversando aqui antes da gente entrar no ar. E eu já queria deixar... A gente está caminhando para o final, mas eu queria que tu contasse aí o que o corretor de seguros pode esperar para 2023 do Sincor Amazonas Roraima. O que vocês estão preparando aí? E uma mensagem final aí para os nossos corretores. Eu fiquei guardando essa cereja do bolo, né? Para fechar a nossa participação. Cara, vamos promover aqui um congresso regional, não é só do estado do Amazonas, ele é da região norte, então ele é de todos os sindicatos da região norte, do Pará, de Rondônia, de Tocantins, tá? Então convoco todos os corretores da região norte e também de todo o país a participarem deste evento, onde a gente tenta promover aqui um debate sobre o desenvolvimento do mercado de seguros na nossa região, tá? E quiçá também a gente vai falar dos gargalos
e também das oportunidades, porque existem sim muitas oportunidades, mas a oportunidade ela precisa ser preenchida para que elas realmente de fato sejam aproveitadas, tá certo? Mas está cheio de dinheiro em cima da nossa mesa aqui na nossa região, tá? Aguardando os corretores locais e também os corretores de todo o Brasil, tá? E ainda digo mais, não só de todo o Brasil, como de todo o mundo, porque vivemos num mundo globalizado e também temos colegas nossos do estado do Amazonas que moram em outros países e que atendem seus clientes aqui. Tem o desafio do fuso horário, mas atendem, tá certo? Então, quero mandar um grande abraço aos colegas que moram em Portugal, existem colegas também que trabalham nos Estados Unidos e atendem seus clientes aqui, tá certo? Existem muitas oportunidades, mas elas precisam ser preenchidas. Quais os desafios? A tecnologia vai nos ajudar muito, porém, o corretor de seguros local ele precisa se capacitar mais, ter equipes profissionais, somos empresários, então precisamos ter equipes, tá certo? Principalmente de pós-venda, né? Porque se eu sou corretor, eu tenho que estar na oferta dos produtos de proteção. E a nossa equipe fazendo o operacional, tá certo? Então a gente tem muito mais tempo de qualidade para ofertar negócios, ofertar as proteções adequadas para aquele cliente de uma maneira muito consultiva, né, adequada à necessidade de cada um individualmente, tá? E olha, Érico, a gente vai colocar aqui na descrição desse conteúdo o link para o Congrenorte. Quem quiser saber mais sobre esse evento, só clicar aí no link, as inscrições estão abertas. Vai ser uma grande oportunidade aí, não só para os corretores que atuam, né, residem na região norte, mas para corretores de todo o Brasil conhecerem de perto essas oportunidades. E Gustavo, o que os surpresa corretores... aqui no nosso evento. Com certeza, com certeza. Eu vou estar presente, com certeza. E, Gustavo, o que os corretores de seguros podem esperar do Syncor Minas para 2023? Bom, primeiro, queria agradecer aos corretores e corretoras de seguros de Minas Gerais que acreditaram nesse projeto, têm acreditado todos os dias nesse projeto de novidade e ajudado a gente a construir um cenário novo. Então, ao invés de só falar do ano que vem, queria, do fundo do meu coração aqui, agradecer a cada corretor e cada corretora de seguros, também aos parceiros que foram extremamente carinhosos, nos ajudaram a construir, e a gente espera que continuem a nos ajudar a construir o futuro sem um projeto pronto, que a gente construa um projeto que faça sentido para abarcar todos os corretores e corretoras de seguros de Minas Gerais e do país, como o Érico falou. A gente aqui não vai ter um evento desse tamanho, dessa magnitude do Congrenorte, mas como Minas Gerais é um país à parte, que tem o norte, o sul, o leste, o oeste, o sudeste, aqui é gigante, a gente vai continuar fazendo a nossa caminhada itinerante. Agora, eu não sei se de van ou de ônibus, vai depender do combustível para esse nosso transporte, mas a gente vai continuar estando presente o máximo possível em cada um dos 853 municípios, seja presencialmente, de forma híbrida, online, com embaixador. O que a gente quer é estar cada vez mais presente no cotidiano do corretor e da corretora de seguros do nosso estado, para que ele se sinta pertencente a um projeto que é comum, que é coletivo, de pessoas totalmente dedicadas, totalmente voluntárias e que querem construir um futuro que não seja um projeto para essa turma que está aqui agora, que seja um projeto para quem vai estar no próximo mandato, nos próximos, porque tem que ser um projeto para a entidade que represente toda a nossa categoria profissional. Então, eu estou presidente por este mandato e só este mandato, que eu vou fazer o meu trabalho, e um dos meus trabalhos é preparar um sucessor para que possa oxigenar e outro vir e oxigenar, porque a troca, a alternância de poder, a troca de pessoas pensando, a qualificação do debate, cada vez mais ideias diferentes transformam o futuro em algo presente e que faça sentido para todo mundo. Então, vai continuar fazendo sentido e eu quero que todos estejam conosco em 2023. Vem muita novidade, mas não vou dar spoiler não, viu, Anderson? Porque o negócio é que a gente está em construção. É igual aquela plaquinha na porta do prédio, em reforma. A gente está sempre em reforma
para colocar todo mundo dentro do jogo, viu? Obrigado, Maravilha. Gustavo. Obrigado, Érico, pela participação de vocês. Desejo sucesso aí nessa gestão aí. Valeu, gente. E corretor de seguros, te incentivo a entrar lá no site, seguir as redes sociais do Sincor Minas, do Sincor Amazonas Roraima, conheça esse trabalho de perto, se envolva, faça parte. Faça parte. Sozinho, você chega lá, mas em conjunto, em grupo, você chega lá muito mais rápido. Então, faça parte desses projetos, a gente te encoraja muito a conhecer e te incentiva muito a participar e contribuir também para o mercado de seguros se desenvolver cada vez mais. E continue acompanhando a Conferência Seguros na Prática. Daqui a pouco a gente está de volta.